Olá, eu sou a Tati Morcelli e esse é o canal de literatura do Amplifixe. Hoje eu queria mostrar para vocês esse livro, do primeiro concurso literário Machado de Assis. E além de apresentar o livro, eu queria conversar um pouco sobre concursos literários, por que eles são importantes e algumas roubadas para a gente não cair. Esse concurso Machado de Assis, ele foi feito pela editora Canal 6, em conjunto com a Prefeitura de Barueri e a Academia Bauruense de Letras. Ele foi divulgado na internet, ele aconteceu ano passado. Eu escrevi uma das minhas crônicas, escrevi um dos meus textos, e junto com outros quase 60 autores, meu texto foi escolhido. Então, na antologia, a gente encontra, orgulhosamente, Joaninha, que foi uma história que de fato aconteceu quando eu estava trabalhando numa escola na Zona Sul de São Paulo em 2013, e que é muito curioso porque quando a gente lida com criança, a gente aprende muito. Claro, a gente ensina, né, a gente faz toda a formação deles, mas com a percepção de vida que eles têm, a gente também aprende bastante. Infelizmente, uma dessas histórias, das tantas que já me aconteceram, conseguiu virar uma crônica e foi um texto selecionado num concurso literário. Olhando os textos que estão nesse livro, tem poesia, tem crônica e tem contos, a gente consegue perceber o que novos escritores andam colocando no papel, que tipos de fazer de história são importantes agora na nossa contemporaneidade. Junto, né, com todos esses patrocinadores e apoiadores, enfim, esse concurso aconteceu. O pessoal da editora Canal 6 foi muito prestativo, então quando as inscrições foram validadas, eles mandaram um e-mail, quando saiu o resultado, eles mandaram um e-mail, e assim, prontamente, quando o livro estava pronto, aliás, um livro excelente, muito bem diagramado, muito bonito, eles também mandaram para cada um dos autores. Os concursos literários, eles são interessantes porque eles dão visibilidade para pessoas que às vezes acabam escrevendo no seu blog ou acabam colocando seus contos pela Amazon para ter mais distribuição e que acabam não chegando nas grandes editoras porque talvez o que elas escrevam seja um pouco diferente do que o mercado editorial esteja procurando. Feliz ou infelizmente, o mercado editorial hoje ele tem um olho para aquilo que é basicamente comercial, ele procura os grandes clássicos e reedita, mas se alguma coisa não tem um boom ou não chama a atenção de um editor, às vezes um bom texto pode ficar perdido. Então, uma recomendação que eu dou é, se você tiver chance, se você gosta de escrever, se você já tem algum material, participe, né, de concursos literários, porque eles podem trazer a sua obra para páginas de livros, que foi o que aconteceu comigo. Eu já tenho alguns textos publicados também pela Amazon, né, ou seja, eu sigo um caminho que muitos autores hoje seguem, que é publicar de forma independente, e pela Amazon a gente tem praticamente custo zero, mas tive chance de, com outros autores, estar publicada numa antologia. É claro que isso é um primeiro passo, a gente pode ir mais além, né, se empenhar, escrever um romance ou escrever livros de pesquisa, enfim, o que a gente escreve vai de autor para autor. Mas, de fato, os concursos literários podem ser uma válvula para o seu texto poder sair e ser conhecido por mais gente. Alguns concursos literários acabam acontecendo de forma transparente, como esse que a Academia Bauruense de Letras e a editora Canal 6 propuseram. Porém, alguns outros não são tão claros ou são meio esquisitos e tem coisas que valem a pena prestar atenção. Pode ser sim que algum concurso literário que você entre tenha uma taxa de inscrição. Eu não sei, não acho que isso é necessariamente ruim, não posso dizer se é necessariamente bom, porque desses eu ainda não participei, então eu não sei exatamente qual que é o resultado disso. Porém, eu participei de um
que aconteceu uma coisa muito esquisita e que eu acho que é uma coisa que vale a pena dar uma olhada quando você for escrever seu texto. Eu me inscrevi para um concurso literário de contos e aí recebi um e-mail da organização dele dizendo que, como eles receberam muitos textos e estavam todos muito bons, eles não iam fazer uma seleção de textos e elencar um rol de ganhadores daquele concurso. Mas se você tivesse a fim de ajudar na publicação daquela antologia e fazer com que seu texto fosse publicado e tivesse uma visibilidade, você poderia pagar, se não me engano, R$150 à época, para ajudar com os custos de diagramação e de gráfica, e o seu texto seria publicado naquela antologia e você seria um dos ganhadores do concurso. Eu acho que isso é tão complicado porque, na verdade, isso não preza pela qualidade literária do que está naquela antologia, mas sim você garante que vai ser publicado mediante a pagamento de uma taxa, de uma ajuda, enfim. Eu acho que se você participa de um concurso literário, você passa por uma banca, obviamente, e você merece a chance de ter o seu texto curado pela qualidade literária que ele apresenta. O que pode significar que ele não seja escolhido, né? E isso significa que você pode melhorar em alguns aspectos e que teve gente que foi mais bem sucedida que você. E ótimo, porque daí a gente aprende e aprimora. Agora, garantir a tua publicação mediante a uma taxa é mais fácil você pagar uma editora e ter o seu livro ou o seu texto ou a sua coletânea de textos publicados. Então isso é uma coisa que eu acho que vale ficar de olho. Concursos literários, sim. Ser publicado mediante a uma taxa paga, não necessariamente. E é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês quiserem ver os meus contos que estão na Amazon, deixo para vocês o endereço da loja. Vocês podem baixar e ler. Se vocês quiserem conhecer essa antologia, deixo para vocês o contato da editora Canal 6 e deixo um conselho que é continuem lendo e continuem escrevendo. Até mais!